clima mudou um pouquinho, mas eu quero crer que você está aí em casa comigo. Quarta-feira é uma reunião importantíssima para nós como membros aqui nessa casa. Então, normalmente, gente, eu não sei se é por causa do pastorado, quase sempre, as pessoas entram em algum tipo de crise ou conflito e vêm nos procurar pedindo ajuda em alguma área. E aí dá um reflexo assim, cara, eu falei sobre isso a última quarta-feira. E expliquei a melhor saída para isso. Então, gente, faz o seguinte, não pode vir, eu garanto, se a gente fosse uma igreja meio largada, meio solta, pega, receba, eu nem te motivava. Mas como a gente tem um compromisso de te instruir, escute, algumas pessoas aceitaram o evangelho para a salvação. Muita gente ainda não aceitou o evangelho para a mudança de vida. Vou falar de novo. Algumas pessoas aceitaram o evangelho para a salvação. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus revelada a nós nos ensinou a viver. Então, quando eu vejo as pessoas meio que desorientadas ou perdidas na sua vã maneira de viver, eu digo, mas você andou por onde na quarta-feira? O que você tem feito aos domingos? Não é possível, é uma pergunta básica, foi explicada quarta passada. Então, parabéns por você ter vindo e parabéns por você que está conectado aí online e você recomende esta palavra para mais pessoas aqui. É importante que a gente ouça isso. Estamos numa série sobre igreja inabalável e dentro desta igreja inabalável, dentro desta série, nós estamos já há algumas semanas falando sobre o evangelho inabalável. O evangelho inabalável. Então hoje seria a parte 3. O evangelho inabalável, parte 3, ok? Temos mais 2 no canal da igreja, recomendo que você realmente passe por lá e assista. Bom, se você tem uma Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, ok? E vamos no versículo... Vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versículos 35 e 36. Vamos ver se eu consigo passar do 35 com vocês hoje, ok? Vamos, versículos 35 e 36, ok? Marcos capítulo 4, versículos 35 e 36. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Amém. Ok. Eu não preciso perguntar com que frequência você lê a palavra de Deus, porque pode ser que ele constranja. Mas isso é algo assim inquestionável na vida de todo filho de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Nem que você leia um versículo, nem que você leia um capítulo, mas você precisa. Se você ler, não precisa de nenhum programa. Se você ler de 3 a 4 versículos por dia, durante um ano você leu a Bíblia toda. Não precisa nem fazer nenhum tipo de mapa, nada. Se você ler de 3 a 4 versículos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Se você ler de 3 a 6 versículos por dia, você termina antes de um ano e ainda tira a onda. Estou de férias porque acabei de ler a Bíblia. E aí, o que você vai fazer hoje? Não, agora eu estou de folga, já li a Bíblia. Se você ter o capricho, se empenhar em fazer o dobro, você lê ela 2 vezes por ano. Então não tem como. Aí você lê o texto e diz, pastor, mas é tanta coisa complexa, é muito difícil para que eu absorva tudo. A nossa mente tem algo sobrenatural, o nosso consciente, somado a todos os registros do nosso subconsciente. Deus é tão perfeito que ele deixou em nós a capacidade de absorver tudo aquilo que é necessário para nós em uma medida de leitura. Quando você lê um livro enorme assim, ó, grande, você fala, meu Deus, é impossível ler um livro desse. Você não lê para decorar. Assim como você vai à academia para condicionamento do corpo, a leitura é o condicionamento da mente.
É simples. É fácil identificar quem não lê. Coisa básica. Minha mãe foi professora de 1ª a 4ª série por 33 anos. Eu sou filho único de mãe professora. Você não tem ideia o que é ser filho único de mãe professora. A escola não acaba nunca. Todo dia é dia de prova. Todo dia. E minha mãe falava assim: meu filho, você precisa ler. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, a não ser que lhe mate. Você precisa ler, porque quem não lê, meu filho, mal ouve, mal fala, mal vê. Como é que a gente descobre uma pessoa que não tem o exercício da leitura? Não sabe ouvir, não sabe construir raciocínio, então se comunica mal e vê o mundo de forma limitada. É simples. Então você precisa ter o exercício de ler. E a Bíblia, não é que você vai entender tudo imediatamente, mas existe o Espírito Santo. Existe aquela necessidade do alimento diário que ele vai fazer você lembrar e guardar. Então você precisa ler. A palavra de Deus, quando você lê, você descobre algumas coisas, como por exemplo, eu quero falar, essa é a chave de hoje. Quando você lê a palavra de Deus, você descobre a movimentação de Deus. Como Deus se move. Como as coisas acontecem. Qual é a movimentação de Deus? Quando nós lemos a palavra de Deus com um coração sincero, com um coração de filho, nós aprendemos não só como Deus se movimenta, mas como Ele se movimenta na vontade dEle. Por isso a importância de você ler a Bíblia. E a ideia de Deus nos ensinar por sua palavra é uma só. Que cada vez mais nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, nos tornando filhos dEle em toda a semelhança. Porque imagem e semelhança não fica buscando um estereotipo. Imagem e semelhança, mentalidade. É a forma com que você pensa, naturalmente você reage e etc, etc, etc. Então a intenção de Deus se revelar por nós, através da sua palavra, revelar a sua movimentação, é para que a gente possa aprender como filhos, como é que Deus é e como é que Deus está se movendo. Que a gente possa, à medida que nós descobrimos quem Ele é, e nós vamos nos tornando como Ele, nós vamos sendo semelhantes a Ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Por isso que quando eu digo para você, tem pessoas que quando lhe conhecem no seu dia bom, são apaixonados por Deus. Mas tem pessoas que não podem ouvir falar de Deus, porque te conheceu num dia mau. Quando você esquece de quem você é filho e a quem você representa, isso tudo conta. Deus, ele se revela, a movimentação de Deus é clara na sua palavra, para que cada um de nós vamos, à medida da revelação, do conhecimento, nos tornando semelhantes a Ele, e nós vamos nos transformando na expressão visível de quem Deus é. Nós vamos manifestando as virtudes de Deus. Ok? Então ninguém viu a Deus. Aonde eu posso ver a Deus? Como que eu vejo a Deus? Olhando seus filhos, disse Jesus. Quem vê a mim, vê meu Pai. E as obras que eu faço agora, porque o meu Pai as faz. Então, esse é o propósito. Quando vamos de glória em glória, nos transformando na estatura do varão perfeito, tendo a mente de Cristo, é para que nós possamos nos tornar a expressão visível de Deus. Quando o mundo procura por Deus, o mundo procura por Deus e o vê na igreja. O mundo geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Percebe? Então nós vamos nos transformando, nós vamos sendo a expressão visível dele e vamos manifestando as virtudes de Deus. Por isso que o caráter da palavra de Deus, ele não é litúrgico. O caráter da palavra de Deus é pedagógico. O caráter da palavra de Deus não é um rito. Você não abre o Salmo 91 dentro de casa como se fosse um benzimento para espalhar ou espantar o mal-olhado.
A palavra de Deus, o processo, o caráter da palavra de Deus não é litúrgico, não é baseado em rito. A gente não lê porque está na hora, a gente lê porque é pedagógico, porque ela nos ensina, porque ela nos instrui, porque ela nos manifesta para o mundo e nos manifesta para a vida, no caráter de Deus, nas virtudes de Deus. Irmão, tem uma palavra como essa, numa igreja, que você é muito privilegiado, meu amigo. Imagina, ninguém está roubando a sua mente, ninguém está te enganando, não tem nenhum grito para te confundir. Você está sendo instruído para a vida. Para a vida. Já me dá uma coceira no pé para falar. Esses dias o pessoal foi fazer um treinamento, uma mentoria. Cara! Aí quando saíram de lá, mandaram a mensagem assim, curioso. Pastor Benhur fala isso para nós toda quarta-feira e é de graça. Mas vai pagar para aprender. Vai pagar para aprender. O caráter da palavra de Deus não é litúrgico. O caráter da palavra de Deus é pedagógico. E a palavra de Deus existe para transformar. Esse é o clássico erro da religião. A palavra de Deus existe para transformar o nosso entendimento e não para regular o nosso comportamento. Vou falar de novo para você pensar devagar. Vai processando, respira, que é tudo novo. Ok? Receba, vai. A palavra de Deus existe para transformar a nossa maneira de pensar e não para regular a nossa maneira de se comportar. Que foi isso que a religião fez. A religião estabeleceu uma maneira de comportamento. Se vista assim, fala assim, tem uma Bíblia assim, tem uma harpa assim, tem uma cultura assim, tem um comportamento assim. E não importa se a sua cabeça nunca foi sequer transformada. Não importa se os pensamentos continuam sendo não perdoo, tenho ódio, sou resistente, sou restrito, tenho exclusão. Não. O importante é que você consiga administrar bem o seu comportamento, ainda que a sua cabeça seja oca espiritualmente. Pesadinho, né? Pastor, quando o senhor fala, parece que da onde a gente veio foi ruim. Não foi ruim. É que não é o único jeito de se fazer. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu pregava, eu ministrava assim, sofria igual um condenado. Cara, pensa num cara chutado por causa da palavra. E eu dizia, meu Deus, mas por que eu penso diferente? E o Senhor dizia, não é o seu tempo. Não é para esse tempo. Eu falei, mas por que o Senhor me dá? Porque é assim que você tem que aprender. Mas vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo de alerta. É isso. As pessoas gostam do evangelho para salvação. Mas ele não é só isso. Ele é evangelho para mudança de vida. As pessoas recebem a palavra para um norte, para um controle comportamental, sem mente transformada. É por isso que as pessoas já partem para rito. Você tem que orar 7 dias por semana, 3 vezes por dia, 7 dias por semana, durante 3 horas e 45 minutos. Para você precisa se incorporar num rito. Controla, manifesta o seu comportamento repetitivamente, que talvez Deus apareça e resolva. Com uma mente que não se transforma nunca, que não entende o filho novo que você é, a vida nova que você tem, o novo nascimento que você experimenta, a oportunidade de Deus de restituir. Tem muita gente que chega e fala assim, você não está entendendo, o senhor não sabe a família que eu tive, o senhor não está entendendo, o senhor não sabe o pai que eu tive, o senhor não está entendendo, o senhor não sabe os amigos que eu tive. E não dá para mudar essa história? Você não pode mudar o que passou. Você pode escolher o que você vai ser a partir daqui. Agora, é muito fácil bater lá atrás e dizer, você não sabe de onde eu estou vindo. Você não sabe o que aconteceu comigo. Cara, pelo amor de Deus. O evangelho é transformação de mente e não ajuste de comportamento. Você não vai encontrar. Você precisa mudar aqui, ó. Aqui. Cara, não vivo mais eu. A vida que eu vivo agora, vivo no Filho de Deus, que morreu por mim e se entregou. Por isso, eu estou crucificado com Cristo. Isso não me afeta mais. A fé e o medo. Diga a fé e o medo. Outra vez, diga a fé e o medo. A fé e o medo são fontes poderosas e criativas para a imaginação.
Só que você tem que escolher. Tanto a fé quanto o medo são fontes poderosas para o criativo, não é? Vem Jairo de lá para cá. Jesus está com ele, porque já está resolvido o fluxo de sangue da mulher. E ele vai cumprindo a palavra de ir para casa. Quando ele vai chegando, vem de lá para cá as pessoas dizendo, o pior cenário. Para de importuná-lo, a menina acabou de morrer. Está todo mundo gritando e chorando, é um desespero só. Pensa na agonia. Eles descrevem um cenário criativo sobre morte e medo. Jesus olha e fala assim, ó, crê somente. Escolhe o cenário onde você vai caminhar. Então você pode vir para cá e ter na sua mente um cenário de morte. É o fim. Ou você pode ter um cenário forte, poderoso, por fé, de quem está dizendo para você, só crê. E entra, que estava morta antes de você chegar. Mas porque você pagou o pedido com prostração e selou com humilhação, eu deixei ela dormindo. Eu deixei ela dormindo. Porque uma coisa é você pedir, Jesus pode me ajudar? Outra coisa é você selar. Só tenho uma filha. O pedido é expresso. Você não sela. Você quer mudar o comportamento, mas a mente não muda. Você quer fazer reza, mas não sela com adoração. Foi aqui que a religião errou feio. Tentou regular comportamento enquanto as pessoas não tinham mente transformada. Deus, ele não saiu fazendo as coisas de qualquer jeito. Ao longo da história, de todos os processos que você consegue ver a movimentação de Deus, tudo que Deus fez foi muito criterioso e se revelava a cada movimentação dele. Deus se revelava a cada instante dele. Deus sempre esteve presente a cada detalhe. Quando você lê a palavra de Deus como um filho que sabe o pai que tem, você percebe sensivelmente essa movimentação te atraindo para uma mente transformada. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ficar só no caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho. Repete comigo, diga, disse Jesus, eu sou o caminho. Quer ver como é que funciona a mente? Escolhe alguém do seu lado e diga, irmão, olha aqui para mim. Escolhe alguém do seu lado, na direita ou na esquerda. Diga, irmão, olha aqui para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, agora faz cara de inteligente, diz assim, isso significa que ele não é só um acesso. Isso é um convite. Quer conhecer Jesus? Acompanhe o seu movimento. Jesus não está dizendo eu sou o caminho porque eu sou um acesso. Ele está dizendo eu sou o caminho. É mais do que acesso. Caminha comigo, em mim, por mim, através de mim. Caminha comigo. Jesus está dizendo o meu Pai é de movimentação. Quer me conhecer? Se mova. Saia do lugar, dê um passo, se movimente. Se movimente. É a mesma ideia dos talentos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. O que é talento? Habilidade para fazer? Não. Talento é a sua capacidade de comportar. Não é capacidade de fazer, é a capacidade de comportar. Tem gente que só comporta uma coisa e nada mais. E ainda assim cava um buraco para enterrar. Não é a capacidade de fazer, é a capacidade de comportar. Porque para Deus não existe nada falho. Não existe grande ou pequeno. Não existe mais capaz ou menos capaz. Existem pessoas que comportam na sua capacidade e está tudo bem. Então não é a habilidade de fazer, é o quanto você comporta. Caminho não é só acessar, é seguir na movimentação dele. É isso que Jesus está dizendo.
E eu preciso ser sincero com você, porque nós estamos pregando um evangelho inabalhável. Deus não fica refém de ninguém. Deus não está refém de mim. Deus não está refém de você. Deus não fica refém de ninguém. Você precisa tomar uma decisão e se mover, andar, seguir pelo caminho. Ele está em movimento. Normalmente as pessoas quando oram, elas dizem assim: Senhor, vem aqui e resolva. Como se Deus fosse refém dele. Sabe o que Deus vai fazer? Ele não vem. Ele não vem. Quando você diz, Deus, vem aqui e resolva. E as pessoas estão estagnadas, as pessoas estão paradas, não é? As pessoas estão sem atitudes, as pessoas estão ali naquele mundo. Senhor, vem aqui e resolva. Deus não vem. Todas as vezes que você pede para que Deus venha e resolva, Deus vai provocar em você um movimento. Ah, pouca gente pegou. Vai demorar uns dias. Vou falar de novo. Todas as vezes que você diz, Senhor, vem aqui e resolva aqui, Ele vai dizer para você, não, eu vou te mover daí. Porque Deus é um Deus de movimento. Todas as vezes que você estagnar, todas as vezes que você parar, relacionamento, sociedade, ministério, seja o que for, e você ficar preso às circunstâncias, dizendo, Senhor, o Senhor pode vir aqui para a gente ver como fica? Ele diz, não, eu vou te mover daí. Irmãos, nesse exato momento, ou Deus está tirando de você algum tipo de demônio, ou Deus está tirando da sua vida algum tipo de pessoa cheia de demônio que não entendeu o processo de libertação e precisa te deixar em paz. Ah, eu aplaudiria, Jesus diria glória a Deus. É porque você está com medo de ser você que vai sair fora, né? Por isso você não falou nada. Quando eu terminei de falar, tinha gente que fez assim, ó. Oh, Deus está, esta noite, tirando algum tipo de influência de demônios da sua vida, ou Deus está tirando da sua vida alguém muito endemoniado que não entendeu o seu processo de libertação e está atrasando o processo de Deus em você. Deus, Ele não vem onde você está estacionado. Quando você diz, Deus, como é que fica agora? Ele chega para você e diz, vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado? Você já esqueceu o texto, né? Mateus 4:35. E disse Jesus. E já era tarde. Mas ele falou. Vamos para o outro lado? Vamos lá para o outro lado? Jesus vai dizer para você, sabe esse lado da história onde você está vivendo? Está matando você. Não está surtindo efeito. Não está te acrescentando em nada. Vamos para o outro lado. Porque quando você lê a palavra de Deus e entende como Deus se move, como é o mistério da movimentação de Deus no caminho, a palavra de Deus ela sempre vai te movimentar dentro da sua própria história para fazer você e eu compreendermos, inclusive, o sentido dos desafios que nos esperam. Ele precisa produzir isso em você. E isso é para que eu e você aprendamos mais de Deus. Meu irmão, você está aqui, ó. Tem gente que está aqui há 1.200 anos num rito religioso. Às vezes eu pego no pé do Ministério de Louvor, falo com os meninos. Já tem um tempo que a gente não fala, mas a gente vai falar em breve. Ai, Deus me deu uma profecia? Irmãos, o processo de renúncia que eu e a minha casa tivemos que sobreviver para chegar aqui foi muito grande. Eu vim de um ambiente extremamente institucional. Por isso que qualquer memória que me leva a um lugar onde eu estava e fui movido, eu digo, não. Porque se fosse para viver a memória de onde eu estava, não precisava ter saído.
Não estou dizendo que era errado, mas não é o único jeito de se fazer. Tive a experiência de amigos que dividiram igrejas e implantaram lá a Assembleia de Deus, o Fogo Azul. Eu falei, amigo, você já saiu da Assembleia de Deus, você vai abrir outra Assembleia de Deus? Porque se é para ser a Assembleia de Deus, se humilhe e fica onde você estava. Agora, para abrir mais uma, porque você se sente melhor do que o pastor que ali está. Isso chama-se idiota. É uma idiotice. Se você tem a oportunidade para fazer algo novo, faça, mas reproduzir tudo de novo. A mesma liturgia, o mesmo rito, o mesmo formato, só para ficar claro que a rebelião está escancarada em você em nome de uma visão. Gente, tem muita gente que dividiu a igreja inspirado por Satanás. Inspirado por Satanás. Você não tem terninho? Você não usa gravatinha? Você também prega. Você sobe no monte, você fala até mais bonitinho que ele. Abre a sua. Inspirado por Satanás. Dividiu-se igrejas. Nós temos um tempo novo. Eu pego no pé do pessoal do louvor. Eu falo, olha, eu não quero ministério de louvor adorando como se fosse o grupo vocal Rosa de Saron. Eu não quero ministério de louvor ministrando como se fosse o grupo vocal Brilho Celeste. A gente saiu desse ambiente. Nós escolhemos uma cultura local baseada no que é o profético de Deus para essa nação no Norte América. Popularmente chamado no Brasil, o pessoal olha para nós e fala assim, vocês são worship, né? Somos. Por isso eu não retrocedo. Quando você não entende a palavra de governo que está liberada sobre a sua vida, do tempo novo que você está vivendo, é confortável para você voltar no último governo que você carrega. E se fosse para voltar, estivesse lá. E não nesse tempo. Porque não é um ajuste de comportamento. É uma renovação de entendimento. Esse aqui é o jeito mais maduro de explicar a frase quando eu digo, eu não permito que a ansiedade de ninguém me tire da visão que eu estou construindo. Simples assim. Mas é que eu fiz sempre assim, cara, eu fiz um monte de coisa por anos. Por anos. Professor de escola dominical, maestro de banda, toquei trompete por 16 anos. Nunca mais fiz. Chama-se novo. É que exige habilidade de expansão e estudo do ambiente profético onde você está se movendo. E a gente não quer isso. Aí a gente lembra das movimentações antigas. É mais confortável. Porque a vida toda, assim, volta a dizer, ambiente que ajustou comportamento, mas não transformou mentalidade. Pessoas que são incapazes, brigam por uma credencial, mas não servem à vida de ninguém. De ninguém. Brigam por um título. Fui pregar numa igreja recentemente, a pessoa chorava. Graças a Deus, pastor, em 4 anos de história, estamos ordenando 2 diáconos para Jesus. E nós tínhamos acabado de receber entre nós mais 98 voluntários. Nosso voluntariado aos domingos chega a quase 100 pessoas espontâneas servindo. Ninguém me incomoda pedindo credencial de nada. Apaixonado por servir as pessoas. Porque se tiver alguma mente diferente disso, já quebrou agora já. Já fala com o Marcos e aqueles, desculpa, eu não estou entendendo nada do que é ser voluntário. Por isso que os líderes que estão comigo precisam entender a visão, a cultura e a linguagem. Não retrocedemos. Você quer um paz do Senhor, eu te dou paz do Senhor. Mas eu prefiro te dizer boa noite, Abatiante. Porque nós recebemos, só o mês de outubro, nós recebemos 222 pessoas novas que não têm ideia o que o Pai do Senhor significa. Não muda nada em mim, como não muda nada em você. Se for apenas por uma expressão litúrgica para demonstrar um comportamento, por favor, não diga mais. Só que quando as pessoas passam na porta e dizem para mim assim, irmãos, tem pessoas que passam na porta e dizem assim para mim, paz de Deus, eu digo amém. Amém. Paz do Senhor, eu digo paz do Senhor. Paz de Jesus, eu digo paz de Jesus. Tem gente que passa na porta e diz assim para mim, salve a rainha. Eu digo, salve. Se a pessoa carrega, eu respeito, mas não tira a minha ansiedade.
Boa noite, Abba Church. Sejam bem-vindos à casa. Somos uma casa para todos. Para você, para os seus amigos e para a sua família. Então não invente o seu culto particular. Não invente o seu culto particular. Não, eu preciso me afirmar em fé. A única afirmação de fé aqui é Cristo e a palavra. Por quê? Porque fomos ensinados que evangelho é modular comportamento e não transformação de mente. Tem quarta da palavra. Hoje eu precisei abrir o verbo. Porque às vezes eu falo por... É nesse exato momento que eu desenho o Pato Donald para entender. Porque eu falo como pastor de igreja. E geralmente as pessoas... Por que é tão difícil administrar pessoas no altar? Por causa do peso da revelação que a gente carrega. Pastor, será que funciona? Você está aqui, não está? Você e mais 1.600 pessoas. Fora os que já estão chegando. E se você atrasar no novo prédio 20 minutos, você vai perder seu lugar. Você vai perder o seu lugar. E o pessoal ainda diz que a gente é à toa aqui dentro. Olha a Bíblia diz. Versículo 35 de Marcos 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. O texto está dizendo assim, ó. Era tarde. Isso aqui é aproximadamente quase entre 4 e 6 da tarde. Mais próximo dos 6. Judeu não faz mais nada essa hora. Ninguém é louco, naquele tempo, de chamar qualquer um para fazer alguma coisa. E você já percebeu que quando já é tarde, na sua zona de conforto, e você percebe que já é tarde, e você diz, impossível que algo novo aconteça. Nessa hora, Jesus chega e diz, vou mudar de lado? Vou mudar de lado? Para quem que Jesus estava falando? Discípulos. E Deus está falando forte com algumas pessoas aqui. Quando o improvável, o impossível, não tem mais hora, não tem mais tempo útil, não tem mais condições, já é tarde, aparece Deus e diz, vamos se movimentar, vamos para o outro lado. Você, como filho de Deus, já deveria ter se acostumado com isso. Deus, esse é um dos modos operantes de Deus. Deus sempre tem movimentação quando ninguém espera. Deus sempre vai se apresentar para provocar um movimento quando a gente não espera, quando não seria possível, quando a gente não contava, quando já era tarde. E detalhe... Se você pensa que Deus vem para organizar a sua vida, Ele vem para desorganizar essa vida que você organizou. Vou falar de novo. Se você pensa que Deus vem para organizar a sua vida, Ele vem para desorganizar a vida que você organizou sem Ele. E porque você organizou sem Ele, virou a bagunça que virou. E você diz, Deus, pode consertar a minha bagunça, porque as minhas decisões, os meus negócios, as minhas movimentações, os meus acordos, tudo isso foi feito porque eu tinha minha cabeça tão boa, segundo o meu coração, mas virou uma baguncinha. O Senhor vem e Deus diz, não vou. Não vou arrumar bagunça de ninguém. Não vou organizar a bagunça de ninguém. Então o que o Senhor vai fazer comigo? Vou te mudar de lado. Vou te mover. Vou te movimentar. Vou te tirar desse ambiente que te cegou, que limitou sua visão, que lhe tirou as movimentações, que quase fez com que você perdesse a paixão e a esperança no seu ministério, que quase fez com que você perdesse as forças, que abaixou sua cabeça e você andou como alguém que estivesse em derrota. Eu vou te tirar dali e vou te movimentar para um lugar onde que a única companhia ao seu lado serei eu, cuidando de tudo e fazendo o impossível
possível. Alguém diga alguma coisa. Deus não vai ajudar ninguém a organizar a vida mal organizada. Não, Ele vai mudar você. Ele vai movimentar você. Ele vai te chamar e vai te colocar em movimento. E muitas pessoas na igreja estão sofrendo, estão deixando de experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque não querem ser surpreendidas por Deus para mudar. Eu vou falar de novo. Muitas pessoas na igreja estão sofrendo e deixando de viver o melhor de Deus, porque não querem ser surpreendidas por Deus, quando Ele chega e diz, vamos mudar de direção, vamos mudar de lado, vamos mudar da forma de pensar, vamos criar uma movimentação onde eu participe. E é interessante que as pessoas passam a maior parte do tempo tentando convencer a Deus de que estão certos como organizaram a bagunça da vida delas. Quando Davi, ele recebe a notícia de que o menino estava para morrer, ele diz, Senhor, já chega Urias. E aí o profeta chega e diz, levanta e come, porque o menino não sobreviveu. Porque Deus não vai permitir que você se vanglorie de um erro. Foi um adultériozinho, matei o marido, mas sabe que o menino é bonitinho? Por isso que ele não vem para organizar a bagunça de ninguém. Vida nova é, vamos para outro lado. E graças a Deus pelo outro lado de Deus. Porque se houvesse um lado só, ai de mim. Se houvesse um lado só esse que a gente chegou porque a gente achou que sabia como fazia. Se houvesse só esse, sem a possibilidade dele chegar e dizer, vou te surpreender. Aí eu não desço, mas o outro lado eu te dou e a gente recomeça. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Alguém está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. E sabe o que é interessante? Que algumas pessoas querem fazer Deus de refém. O culto e a oração de algumas pessoas é como se ela dissesse assim, cara, isso é muito louco. A gente, ouvindo pessoas, eles dizem assim, ó, também Deus, se o senhor tivesse prestado um pouco de atenção, eu não estava nessa. Por onde o senhor andou? Eu entendo por que às vezes quando Jesus sai da frente tem vontade de matar eu e você. Até eu mataria. Parece que o nosso culto, parece que a nossa devoção, parece que a nossa ida à presença dele é como se Deus estivesse desatento. Mas também se o senhor tivesse intervido naquela hora, mas também se o senhor tivesse chegado naquela decisão, eu não tinha comprado, não tinha vendido, não tinha casado, não tinha feito, não tinha me movido, mas também por onde o senhor andou, se o senhor pelo menos me dá um toque. Vocês estão aí, gente? Eu acho que vocês estão preocupados. Porque eu estou preocupado. Tem gente que ainda vem para culto. E a sua expressão de culto é como se Deus não tivesse entendido nada ainda da sua necessidade. Voltei aqui, né? É o 39º dia da minha campanha. E o senhor nada. Estou comendo uma vez por dia. O senhor notou? Não sei se o senhor notou. Um dia Paulo chegou para Deus e falou assim, eu vou fazer uma campanha de 3 dias, tá? Só 3 dias. Ok? Vou fazer uma campanha de 3 dias. Se o senhor não tirar esse espinho da carne agora,
minha vida vai acabar. Vou dar para o senhor 3 dias de campanha. Fechado? Vamos ver se é Deus. Primeiro dia, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira. Deus não disse nada. Nada de tirar o espinho. Segundo dia, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Nada de tirar o espinho. Terceiro dia, ó. Se não for hoje, refém de Deus. Fazendo Deus refém dele. Essa aqui é a forma detalhada quando eu digo assim, ó. Você não vem para a igreja buscar bênção. Você vem para a igreja manifestar a bênção que você já carrega. E ser testemunho na vida das pessoas. Porque quando você faz isso de forma legítima, Ele te dá 100 vezes mais. Essa é a forma detalhada. Lá vai Paulo por 3º dia da campanha. Tu não estás vendo? Tem 3 dias que eu estou clamando para livrar o espinho. Aí Deus olha e diz, ó. Deus vem, se eu falar uma vez só, ok? A minha graça te basta. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, a gente está junto mesmo há quanto tempo, Paulo? Você já ouviu falar de graça? Em algum dia você já ouviu falar de graça, Paulo? Você gosta do mentor porque ele é educadinho. Pergunta para Deus. O povo entendeu o que era isso. Moisés, fala com Deus que a gente tem medo de falar com ele. Pergunta você para Deus. Você sabe o que é graça, Paulo? Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então levanta e anda e para de falar nessa miséria desse espinho. Deus sequer tocou no assunto do espinho. Sequer tocou no assunto do espinho. Sequer deu ar. Escuta só, presta atenção, abre os ouvidos. Acorda quem está dormindo, abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Vou te dar alguns segredos, 3 pelo menos, da oração. 3 segredos. Pastor, estou precisando orar, então o meu problema é oração. Então 3 segredos sobre a oração. Você vai se assustar agora. Ok? Primeiro, ainda que você faça uma oração errada, Deus entende. Para você parar com os ritos e com as manias de sequestrar Deus na sua oração. Seja filho, pelo amor de Deus. Não seja escravo. Escravo depende da demanda da unção de alguém. Filho acessa o ambiente da glória e não precisa pedir. Então presta atenção. Até quando a oração está errada, Deus entende. Pronto. Segundo, as orações não foram ouvidas só porque elas foram feitas. Orações não são ouvidas só porque elas são feitas. Acorda, irmão, você está lidando com um Deus que tudo sabe. Antes que eu falasse, tu já sabes. E antes que eu pedisse, o Senhor já estabeleceu. Para de oração litúrgica, ritualista. Terceiro, só porque a oração é bem feita, Ele não é obrigado a respondê-lo. Então por que a gente ora, irmãos? Por que a gente ora? Quando a nossa oração é sincera, sem rito, sem gerenciamento de performance, toda oração é um jeito de nós dizermos para nós mesmos: Deus, ok, eu aceito conversar. Fala ao Senhor, eu já não aguento mais falar. Sabe o que é oração?
é você dizer para Deus: eu aceito que a gente converse como o Senhor quiser que a gente converse, sem que haja uma palavra na minha língua, tu já sabes. Então, aí Deus olha para você e diz assim: que bom que você resolveu vir hoje para a gente conversar. Aí Ele começa a falar com você. Qual que é o próximo passo, Senhor? Vamos para o outro lado. Deixe essa multidão. Sai do meio dessa gente. Vamos para o outro lado. Quando eu ouvi isso no Brasil, com a agenda fechada de 2 anos na frente, congressos no Brasil, eu tinha alegria de voltar 4, 5, 6 anos no mesmo evento, na mesma igreja. Eu era aquele pregador que o pessoal terminava de pregar e dizia: quantos querem receber o pastor Benhur? O ano que vem de novo, e eu voltava. O ano que vem de novo, eu voltava. Até o dia que eu ouvi a voz de Deus dizendo: vamos para o outro lado. Só que, ai meu Deus, Senhor, como é o outro lado? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Porque você pensa que do outro lado é 1000 maravilhas, mas do outro lado são dias tenebrosos. Do outro lado são desertos que parecem sem fim. Do outro lado parece vales da sombra e da morte. Mas todos esses ambientes não é morada de crente, não é morada de filho de Deus, é temporário. Deus te leva só para você ter uma nova revelação de quem Ele é na sua vida. Então quando Ele diz vamos para o outro lado, vá para o outro lado e confie nele. Alguém pode ficar de pé para adorá-lo esta noite? As pessoas paparicavam a gente. Tira foto, pastor. Os hotéis eram bons, as comidas eram boas. Tinha gente que viajava 5, 6 horas. Chegava perto do pregador, que era eu tremendo. Vim só para lhe ver. Deus te abençoe. E Deus disse: sai do meio da multidão agora e vá para o outro lado. Um vale que não tinha fim, um deserto que não tinha fim, uma noite que não tinha fim. Eu dizia: esse é o outro lado. Ele dizia: esse é o outro lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não estarei sozinho. Tu estarás comigo. Até o dia em que Ele disse: termina. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que eu servirei ao Senhor, e por toda a minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vai para o outro lado, vai para o outro lado e aprende dele.
Levante as duas mãos lá em cima, eu quero abençoar a sua vida. Esta é uma palavra de entendimento, esta é uma palavra de transformação. Isso aqui não é ajuste de comportamento, porque quem tem a mente transformada sabe como anda, sabe por onde anda, sabe como transfere as virtudes de Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus não virá a bagunça da sua vida, mas Deus vai te chamar quando já era tarde, quando ninguém mais via, quando nada mais era possível. Nesse momento você ouvirá um chamado de Deus: vem comigo, vem comigo. Assim diz o Senhor. Esta noite termina-se o lado do descaso, da vergonha, da humilhação. Esse lado vai ficar esquecido. O lado que está vindo agora é o lado do milagre, é o lado da revelação de Deus, é o lado da provisão de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa, Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Abraão, deixa a tua casa. Movimento, caminho, para onde? Ainda vou te mostrar. Se mova, se mova, se mova. Caminho. Coloque as duas mãos no seu coração e diga assim: querido Jesus, eu me arrependo. Diga: eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei fazer o Senhor refém das minhas orações. Hoje eu entendi, e como filho eu me arrependo. Senhor, hoje eu vim aqui para aprender esta palavra. Então eu saio daqui hoje dizendo: pode falar, nós podemos conversar como o Senhor deseja falar. Eis-me aqui, diga: eis-me aqui, leva-me para o lado aonde eu te conheça, aonde eu perceba o quanto o Senhor me ama. Se a tua oração é fiel e verdadeira, receba o que do céu vai descendo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, antes de nós encerrarmos este culto, lembrei-me de um testemunho agora. Eu quero que você preste bem atenção. Eu estive na casa do pastor Benhur e da pastora Viviane no Brasil, eu e a Salvelina. Fomos visitar ali a casa dele. Quando eu cheguei naquela casa, que eu vi 2 pavimentos, uma casa muito bem arrumada, muito bem organizada. A cozinha faz frente para uma piscina, coisa mais linda, com uma cachoeira que desce aquela água linda ali. Logo mais em seguida, uma sala de churrasqueira, mais outras peças. E eu olhei o escritório do pastor Benhur, tive a audácia de sentar lá no escritório e rever alguns livros, computador, tudo no lugar, tudo certinho, as cadeiras, aquilo tudo bem organizado, a cozinha da pastora Vivi, nossa, coisa linda. Eu fiquei pensando comigo mesmo e olhando, dizendo: mas este homem é doido. Este homem é doido. Deixar esta casa aqui, nessa perfeição, e ir lá para a América, não pode. E eu ia de uma sala para outra, e vendo as fotografias no quadro, fui nos quartos dos meninos, tudo bem organizado, uns quadros todos diferentes, bonito. Eu dizia: não, o que ele está pensando? O que ele está pensando? Mudou para o outro lado.
Recandamala, secandamala. Tem gente que fica grudado numa coisinha bem pequenininha. E às vezes eu pergunto para ele, ele não me dá resposta nenhuma. Não me diz nada, não sente saudade, não diz nada. Perguntei para a pastora Vivi, e daí? E daí? Irmãos, Deus quer que haja mudança dentro de nós. Aleluia! Recandamala, secandamala. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por este culto. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, que excede todo o entendimento, a doce e linda consolação do Espírito Santo, que falou nesta noite no nosso coração e nos ensinou a nós mudarmos de um lado para outro. Ele está aqui para te abençoar. E nós te dizemos, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe.